A paz do Senhor Jesus, a todos os meus irmãos, as minhas irmãs em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta é sua irmã em Cristo, Leia Jardim. Eu venho através desse vídeo estar postando um pouco daquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu quero compartilhar agora este momento com todos vocês. Desde já agradeço a todos vocês que são inscritos no canal. Deus abençoe ricamente a sua vida. Deus te dê vitórias nesse dia e em todo momento que você precisar do auxílio do Senhor, Ele vem ao teu socorro. Você que não é inscrito ainda, mas está assistindo agora esse vídeo, convido você a inscrever no canal, inscreva-se, deixe o seu like, ative os sininhos para você estar recebendo todos os conteúdos aí, as notificações dos conteúdos que eu estarei postando aí para vocês, amém? Gente, eu me chamo Leia e eu venho de uma família cristã. Eu já nasci em um berço cristão. Meu pai é pastor, meu pai chama-se Lourivaldo e a minha mãe, Mara, cooperadora também da obra do Senhor. E o Senhor deu minha mãe o privilégio de gerar 8 filhos. Por que eu falo privilégio? Porque tem muitas mulheres que choram querendo ter filhos e ainda o Senhor não a deu esta graça de conceber. E a minha mãe, ela teve 8 filhos e todos nasceram saudáveis para a glória de Deus. Todos vieram assim, com muita saúde. E o Senhor deu a ela 7 filhas e um filho. E nós somos assim, de diferença de 1 ano, 2 anos, né, para cada um. E eu sou a 3ª filha da minha mãe. E quando minha mãe me teve, eu já fui crescendo com desejo de fazer as coisas do Senhor, de cantar, de pregar. Eu sempre tive esse desejo. Eu via meu pai ali pregando, ministrando a palavra de Deus. Eu via minha mãe ministrando ali, eu ainda criancinha ali, nos meus 8, 9 anos de idade. Eu já sentia ali vontade, sabe, gente, de ministrar a palavra do Senhor. Então eu orava a Deus ainda criança e eu falava: Senhor, eu quero também pregar a tua palavra igual a minha mãe, igual ao meu pai. Me usa, me dê sabedoria para me pregar a tua palavra. Então, gente, foi crescendo esse desejo dentro de mim. E conforme foi crescendo, o Senhor foi usando os teus servos, as tuas servas, para entregar as profecias, os recados do Senhor para mim. E ali eram muitas promessas. E o Senhor falava que Ele iria me usar, que Ele iria me usar no dom da palavra e que eu seria uma pregadora da palavra de Deus e eu seria um instrumento do Senhor para ganhar muitas almas para Jesus. E eu vejo que isso foi se cumprindo na minha vida. Então, conforme eu fui crescendo, eu ali com os meus 10 anos de idade, eu me lembro que eu tive a primeira oportunidade para ministrar a palavra do Senhor. E para mim foi muito gratificante. E eu me lembro que era em um culto de crianças. O meu pai dirigia ali, tomava conta daquela igreja, e ele tinha levantado ali o culto com as crianças. E naquele dia, ele não tinha falado nada para mim em casa, que eu iria trazer a palavra. Mas aí quando foi na hora do culto, meu pai foi e falou: Leia, você vai pregar hoje. E aí eu falei: eu, pai? E meu pai disse: sim, você vai trazer a palavra hoje. E ali então eu fiquei feliz, né? Eu falei: tá bom, tá bom. E eu dobrei meus joelhos ali. Eu lembro que eu dobrei o joelho e falei: Senhor, o que eu vou pregar? Eu não sei pregar.
E ali eu senti fortemente no meu coração para me abrir a palavra do Senhor lá no livro de Isaías, que dizia assim: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possam ouvir. E o Senhor me deu essa palavra. E eu fiquei com aquela palavra no meu coração. E aí, gente, antes de eu assumir o altar, pensa, eu comecei a sentir dor de barriga, e foi doer da minha barriga, e eu comecei a tremer as pernas, eu tremi os braços, e eu não sabia, deu uma tremedeira em mim, gente. Não sei se isso acontece com vocês que ministram a palavra do Senhor, mas pela primeira vez. E ali eu comecei, ai meu Deus, e agora, e agora? Só que foi algo incrível, porque quando passou para mim mesmo, antes de passar eu estava sentindo essa sensação, eu comecei a sentir tremura, comecei a ficar assim ansiosa, mas quando eu peguei o microfone, que eu cumprimentei a igreja com a paz do Senhor, e que eu fiz a primeira oração ali, gente, pensa, sumiu tudo. Acabou a dor de barriga, acabou a tremedeira, e ali eu me entreguei por completo nas mãos do Senhor. E eu me lembro que ali então o Espírito Santo de Deus foi me dando palavras, e eu comecei a ministrar a palavra do Senhor. E quando eu lembro que eu ministrei com os olhos fechados, e quando eu abri os meus olhos, eu vi que a igreja toda estava chorando, estava sentindo o poder de Deus. E ali naquele momento, o Senhor me tocou para que eu fizesse o apelo, para perguntar se ali existia alguém no nosso meio que queria aceitar Jesus como seu Salvador. E ali quando eu fiz o apelo, tem alguém que você ouviu a palavra e você quer aceitar Jesus como teu Salvador? Se tem alguém, levante a sua mão. Então naquele momento ali, levantou ali um irmão as suas mãos e disse chorando que queria aceitar Jesus, que queria Jesus naquele momento. E naquela hora foi muita alegria ali, a igreja toda sentiu alegre. Deus tomou toda a igreja, porque a palavra do Senhor fala que quando uma alma aceita Jesus, no céu os anjos festejam. E os anjos, eu creio que estavam festejando naquele momento por aquela alma que estava se rendendo aos pés do Senhor. E então, para mim, foi muito gratificante. Então, a partir daquele dia ali, daquela primeira oportunidade, não parou mais as oportunidades. O Senhor foi abrindo as portas, o Senhor foi preparando os convites, e eu fui crescendo assim, levando a palavra do Senhor. Então, eu tive uma infância muito boa, eu cresci junto com as minhas irmãs e o meu irmão, nós crescemos assim aprendendo da palavra de Cristo. Nós fomos criados sabendo o que era bom e o que não era bom para a nossa vida. E então Jesus foi trabalhando, e eu fui crescendo, aí veio a adolescência, depois veio a juventude, mas agora eu quero falar primeiro só da minha infância mesmo, depois eu vou estar postando mais vídeos falando da minha adolescência, depois da minha juventude, até chegar nesse período que eu já estou hoje. Então é isso, gente, eu vim de uma família já que conhecia o Senhor, eu vim de uma família meu pai era já pastor, meu pai já tomava conta de igreja, minha mãe também, e eu fui, pelo exemplo da minha mãe, eu fui seguindo o exemplo, crescendo e seguindo o exemplo da minha mãe, porque minha mãe nos deu bom exemplo. E então, na minha infância, assim, na minha parte de criança, foi assim. Eu lembro que na época que eu era criança, as nossas brincadeiras eram reunir as minhas irmãs ali, meu irmão, e a gente pegava um monte de banquinhos e colocava tudo assim no quintal, e de repente a gente pegava ali, né, as vassouras, os rodos, colocava tudo ali em pé, assim, encostado nas paredes, e ali nós ficava brincando, que era o culto,
e eu começava, minhas irmãs davam oportunidade para cada uma, nós ia cantando, e quando chegava na parte da pregação, aí já passava para mim. Aí eu ministrava a palavra, e ali foi uma bênção. Então foi assim que nós cresceu, sabe, gente? A minha mãe, ela sempre nos ensinou mais assim, voltar mais para as coisas de Deus. Então minha mãe não deixava a gente ficar na rua, minha mãe não deixava a gente ficar na casa de vizinhos. A minha mãe, ela nos preservava mais, sabe, gente, para poder a gente se voltar mais a Deus. Então eu não me arrependo, tudo que ela nos ensinou, tudo que ela ensinou a mim, a minhas irmãs, o meu irmão, foi gratificante para a nossa vida. Hoje eu já tenho as minhas filhas, o meu filhinho, e eu vejo como é gratificante ensinar a criança o caminho que deve seguir, né? O caminho do Senhor. Então é isso, gente. Eu quero trazer essa novidade para vocês da minha infância. Depois eu vou estar falando com vocês um pouco do que eu passei também na minha infância, na escola, um pouco de tudo. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no canal, ative o sininho, para você estar recebendo mais conteúdos, né, que eu vou estar postando, e aí as notificações vai estar chegando aí para você. Então é isso aí, depois eu vou estar postando mais novidades aqui no canal para vocês. Deus abençoe, um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.